Então você tem hipotireoidismo, toma hormônio tireoidiano e não faz nenhuma suplementação, provavelmente você precisa de ajuda. Eu sou o Dr. Bruno Montesi e estou aqui para te passar alguns suplementos fundamentais para a sua saúde tireoidiana. A primeira suplementação envolve dois minerais muito importantes, que é a vitamina B12 e o ferro. E esses dois têm muita relação com a causa da sua doença, do seu Hashimoto. A doença autoimune, ela tem um componente intestinal muito importante e a gente tem que valorizar. A pessoa que tem deficiência de vitamina B2 e que tem deficiência de ferro, ela pode ter uma condição de hipocloridria. Às vezes a quantidade de ácido no estômago dela é pouco, ou às vezes a digestão é um pouco ineficaz. Todo mundo que tem alguma patologia autoimune, principalmente o hipotireoidismo, precisa investigar o intestino. Lembrando que vitamina B12, se tiver baixo, vai atrapalhar muito o funcionamento da sua glândula, então a gente precisa repor, tá? O ideal é que seja metilcobalamina e que a gente tenha valores acima de 800 como níveis ideais. O ferro a gente avalia pela ferritina e o ideal é que os valores estejam acima de 100, principalmente para as mulheres que acabam sangrando e tendo uma deficiência de ferritina, de 100 a 150 para um bom funcionamento tiroidiano. O segundo suplemento relacionado à causa dessa doença, que é uma condição autoimune, é o selênio. O selênio é fundamental na proteção da sua glândula. O selênio é um potente antioxidante e atua diretamente na tireoide, diminuindo a agressão contra a sua glândula. Lembrando sempre de associar, o selênio tem uma relação importante com a glutationa, que é um importante antioxidante do nosso corpo. Sempre que suplementar selênio, avalie a suplementação também da N-acetilcisteína, o NAC. A N-acetilcisteína vai ser um precursor da glutationa. Então, quando você fornece glutationa mais selênio, você protege a sua tireoide dessa agressão autoimune. O terceiro suplemento fundamental para quem tem hipotireoidismo é o zinco. Não podemos trabalhar com valores baixos de zinco para quem tem essa doença. O zinco ele tem relação na ativação do hormônio T4 em T3. Como a gente sabe, o hormônio T4 é um hormônio que é circulante no corpo, mas não é o hormônio ativo. O hormônio, a forma ativa desse hormônio, quem vai fazer todas as reações da tireoide é o T3. Na conversão do T4 com T3, nós precisamos do zinco. Então, se você tiver deficiência de zinco, você pode estar suplementando seus hormônios, tomando seus hormônios de uma forma normal, mas não estar tendo melhora clínica, exatamente pela deficiência do T3 ativo. O quarto suplemento muito importante, já que falamos de uma condição autoimune, é vitamina D. Toda doença autoimune a gente precisa de bons valores de vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D se relaciona a um controle imunológico do seu organismo. Sabemos que a maioria das pessoas hoje possuem deficiência de vitamina D exatamente pela dificuldade na exposição solar, no dia corrido, trabalho em escritórios, ambientes fechados e a gente vê uma epidemia de deficiência de vitamina D. Valores ótimos para pacientes com hipotireoidismo, entre 60 a 80, no mínimo 60 de vitamina D. Então a suplementação varia muito do valor da sua dosagem. Sempre dose a vitamina D e suplemente 2.000, 4.000, 5.000 unidades dia de acordo com a sua necessidade. O último suplemento, o magnésio, ele não pode ficar de fora dessa suplementação. Se você tem uma desordem autoimune, se você tem uma descompensação clínica no seu organismo, o magnésio é fundamental na reparação. O magnésio é o nosso principal cofator da maior parte das reações enzimáticas do organismo, principalmente de algumas reações dentro da tireoide. Então, o magnésio precisa ser suplementado para quase todas as pessoas, porque a nossa ingesta de magnésio é deficiente pelos nossos solos e pela dificuldade da disponibilidade deste mineral. Suplementar magnésio 400 mg para a mulher, 500 mg para o homem, principalmente à noite, para ajudar na melhora do sono, no relaxamento. Se você tem hipotireoidismo, você precisa controlar a sua condição autoimune. Você precisa dar substrato para que a sua glândula volte a funcionar normal.
E por último, óbvio, a gente precisa dos hormônios tiroidianos. O T4, que provavelmente você já usa, a levotiroxina ou a tiroxina bioidêntica, mas é muito importante que você avalie a possibilidade da administração do T3, da triiodotironina, principalmente se você é aquele paciente que toma altas doses de hormônio e possui clínica de hipotiroidismo, cansaço, lentidão, fraqueza, unha, cabelo, tudo isso. Se você tem sintoma, você tem deficiência de T3, isso é importante. Convido vocês a se inscreverem no canal e a conhecerem o conteúdo nosso no Instagram.